A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs do YouTube. Aqui é a irmã Marilene novamente. Eu quero pedir perdão por ter demorado a fazer a terceira parte do nosso estudo da classe de pessoas que não herdarão o reino dos céus. É porque essas últimas 2 semanas foram muito corridas para mim, muito trabalho, mas eu estou aqui para cumprir a missão que o Senhor colocou em minhas mãos. Então vamos lá, papel e caneta para anotações, e hoje também eu vou colocar na descrição várias referências, porque eu vou reduzir a leitura das referências para que o vídeo não fique muito grande. Então, eu vou colocar lá embaixo na descrição, tá? E vou colocar também na descrição nomes, né, de vídeos que vocês podem estar assistindo também, ouvindo, né? Quando não é vídeo, é áudio, para que venha edificar mais a nossa vida, porque eu tenho ouvido, são áudios que eu tenho ouvido, que é de arrebatamentos e que são ordens do Senhor e que vão nos ajudar bastante nessa preparação de santidade para o arrebatamento. Então, vamos lá? Então, classes de pessoas que não entrarão no reino do céu, segundo a Bíblia, parte 3. Os bêbados. Vamos falar sobre os bêbados, porque tem muitos colegas meus que falam assim, mas isso daí não tem nada a ver. Até pessoas evangélicas que falam, mas na Bíblia está escrito que não pode se embebedar, mas a gente pode tomar um pouquinho sim. Vamos ver o que a Bíblia fala e o que o Senhor acha disso. Bêbados são dados a bebidas fortes e geralmente ficam fora de si, embriagados. Geralmente não sempre. E a Bíblia fala que é contra os vícios, contra aquilo que abomina aos olhos de Deus. E beber é pecado, pecado de inferno. Vamos lá ler na palavra de Deus sobre os bêbados. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Onde já se viu filhos da luz beber? Onde já se viu? Porque quando bebia, era filho das trevas. Aqui está escrito. Mas hoje nós somos filhos da luz. Eu nunca fui de bebida. Mas tem gente que bebia bastante. Mas quando Deus entra e converte, quando a pessoa não é convencida, ela é convertida, ela não sente mais prazer em beber. Por quê? Porque ela não quer pecar mais. E vamos ver também em Lucas 21:34, o que diz? Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem. Tá na mesma classe da bebedeira, tá a libertinagem, que não é a liberdade. Todo mundo sabe que libertinagem é uma coisa ruim, é quando usa-se a liberdade, o livre-arbítrio de uma forma contrária, de uma forma de pecado. Aí vem bebedeira, tá? Tá na Bíblia que pode beber? Bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia está dizendo que é o arrebatamento, o dia que a gente vai estar ali frente a frente com o juiz, porque Jesus agora vem como juiz.
Então, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então, a bebedeira, bebida forte, a Bíblia condena. Se beber, vai para o inferno. E agora nós vamos para o próximo pecado que está escrito na Bíblia. Os maldizentes. Maldizentes são fofoqueiros que falam da vida alheia e colaboram espalhando falatórios, boatos, fuxicos e maledicências, que fica falando mal do irmão, né? E, mas quem nunca fez isso? Todo mundo faz. Mas é momento da gente, como eu falei nos outros vídeos, é o momento da gente, quando a gente deslizar, porque o inimigo, ele fica perto da gente mesmo. Ele fica ali fazendo a gente pecar. Então, às vezes, a gente não está falando, mas a gente está emprestando o ouvido para outra pessoa falar dos outros com a gente. Então, ali a gente está pecando também. Então, se a gente ficar quieto, né? A pessoa está falando mal do outro. Para não haver briga e a gente não ter aquela confusão, sabe o que a gente faz? A gente fica quieto. O outro vê que a gente não está falando nada, vai ficar sem graça e vai cair em si. Aí pode até perguntar para a gente, por que você não está falando tão bem? Aí sim, a pessoa perguntou, a gente responde, é porque isso é maledicência, está na lista dos que não entrarão no reino dos céus. Então vamos pedir perdão quando a gente, sem querer falar ou criticar, ou passar à frente um boato, uma coisa que a gente não tem certeza, não é? Então a gente tem que ajudar os irmãos e não a gente ficar criticando. Porque é maledicência, o nome já está dizendo, é o maldizente, né? Dizer o mal, fazer fofoca, fuxico, e isso acontece muito dentro da igreja. É porque a gente não foi ensinada na íntegra como que a gente deve chegar na casa do Senhor. Não é para chegar lá, virar o rosto para os irmãos, não. Mas a santidade tem que ser desde o portão da igreja. Porque o que o Senhor falou para mim, que tem anjos para receberem a gente no portão da igreja. Então a gente já tem que entrar na casa do Senhor, se possível, de cabeça baixa, envergonhados de tanto pecado, porque a casa do Senhor deveria ser um lugar santo, um lugar de oração, mas hoje em dia está sendo lugar de fofoca, de disse-me-disse, de gente nem levando Bíblia para a igreja, usando o celular. Então, vamos evitar esse tipo de problema? Então, vamos lá na referência. Eu disse que não ia falar tanto, mas aí o Senhor vai falando, né? O Espírito Santo, porque a gente não pode travar o Espírito Santo, a gente não pode fechar a boca dele. Eu estou tentando correr, mas é o Senhor que comanda, não é? O canal é dele. Então, vamos ver em Salmos 120, versículos 2 e 3. O que fala sobre isso? Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Então, aqui, o salmista estava falando, livra-me dos lábios mentirosos. Aí, ele estava falando, livrar daquelas pessoas que falam mal da gente, né? E da língua traiçoeira. Mas a gente tem que pedir também, aproveitar a mesma oração do Salmo 120 e pedir a Deus para livrar a gente também de ficar fazendo fofoca do outro. Porque se a gente pedir, o Senhor nos ajuda a fugir desse pecado.
Porque todos esses pecados vêm de onde? Do inferno. Se os pecados vêm de lá e a gente aceita, é para lá que a gente vai eternamente. E tem também o outro que eu anotei. Salmos 34:13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, engano. Então está dizendo para a gente guardar a nossa língua do mal. Aí já está dizendo, né? O conselho já está sendo para a gente. Para guardar a nossa língua do mal e da falsidade. Porque os falsos não entrarão, os enganosos não entrarão. E fazer fofoca também não entra. Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Se Ele não faz fofoca, a gente também não pode fazer. Então vamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê graça, que coloque um cadeado de fogo na nossa boca, que toque na nossa boca com brasa viva do altar, para que a gente consiga se segurar para não falar mal ou para não criticar o outro. Em nome de Jesus, vamos fazer isso juntos. Tem também agora outro pecado que é prostituição e impureza. Isso a gente tem falado demais, né? Eu anotei aqui, envolve tudo que não é puro, que é indecente e foge dos padrões morais de Deus. Então, prostituição é tudo que não é puro, que foge dos padrões morais de Deus. E o padrão moral de Deus é algo muito alto. Então, a gente tem que estar com o padrão moral à altura para poder agradar a Deus e ir no arrebatamento. Ou então, se a gente partir antes do arrebatamento, a gente conseguir, né, estar ali num padrão moral de Deus, porque a santidade, se a gente está na indecência, a gente não está na santidade, porque são coisas totalmente diferentes, indecência e moralidade, né? Então, aí eu peguei pornografia envolve um monte de coisa, da gente aparecer ali, ou então buscar um site pornô, não é? Então, pornografia são várias coisas. Então, o crente tem que fugir disso, porque isso aí não é de Deus. Masturbação. Tem gente que fala que masturbar não é pecado. É pecado sim. É pecado. Está fazendo sexo sozinho, o sexo foi feito só para fazer entre o casal casado. Como é que não é? Se uma pessoa solteira está fazendo masturbação, está fazendo sexo ali, sozinho, né? E pensando em alguma coisa que não presta. Então, não pode masturbar, tá? Isso é pornografia, não é de Deus. Sexo oral, já falei sobre isso. Foge da moralidade, nem dentro do casamento, boca não foi feita para fazer sexo. Isso aí é modo contrário, isso aí está no mesmo patamar quando Deus fala que as pessoas, né, abandonaram a forma natural do sexo e estavam fazendo a forma contrária, sexo oral. Boca foi feita para comer, para falar, para adorar o Senhor, não para fazer sexo. Sexo anal também é pecado. Ah, mas dentro de 4 paredes, aquilo que concordar, Deus não quis dizer nada disso. Quando Deus falou de concordar, era o dia. Às vezes a mulher não está bem. Às vezes ela não está bem. Às vezes o homem também não está bem. Então tem que haver a concordância.
Não é nada imoralidade sexual, não. Ah, você aceita? Então eu também aceito, vamos fazer, porque Deus quer isso. O Espírito Santo tem que estar presente no ato sexual, porque aquilo ali é um presente de Deus. Como é que pode? Se o ânus não foi feito para sexo, foi feito para outra coisa. Então, eu estou sendo assim, bem clara, porque eu estou falando com adultos, para poder entender, porque tem adulto que acha que, sabe, não quer, finge que não quer entender. Não, na Bíblia não está escrito isso, não, você é maluca, isso, aquilo. Mas então vamos falar abertamente, de adulto para adulto. Então, essa parte não é para criança. A não ser que a criança esteja sozinha, já aprendendo atos sexuais, já esteja entrando na vida imoral. Mas eu estou falando com adultos, então pornografia não é de Deus, tá? Somos templos do Espírito Santo. Então, nosso corpo não pode ser usado de qualquer maneira. Vamos lá? Dentro da Bíblia? Vamos lá. 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne é prostituição e é pornografia. A cobiça dos olhos, porque a gente também pode cometer prostituição com os olhos, tá? Homens cristãos, quando passam a menina, com a perna de fora, com tudo de fora, olha para o outro lado, pede a cobertura, Jesus me cobre com teu sangue, unge meus olhos, unge minha mente, meu coração, e começa a orar, porque com essa oração, a gente já está resistindo ao diabo e ele fugirá de nós. Porque a gente tem que se sujeitar a Deus para conseguir resistir ao diabo, para ele fugir de nós. Então, e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Então, aqui o Senhor está colocando, né, a cobiça não só no ato sexual, mas é imoralidade também a gente ostentar não só o corpo, mas também os bens materiais. Então, não existe pecadinho, pecadão. O Senhor coloca tudo no mesmo patamar. Então, a gente não tem que ostentar, crente não tem que viver na academia para poder botar o corpo lindo, para ficar tirando foto, selfie, para colocar nas redes sociais, tá? Se você faz esse tipo de coisa, se segura, hein, crente? Porque no céu você não vai entrar não, tá? Não entra mesmo. Não provém do Pai, mas do mundo. Agora vamos, Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade. Aí, está dizendo, nem menção. Piadinhas, crente falando besteira, né? Um casal contando para o outro o que faz com a esposa, o que faz com o marido. Isso é imoralidade, porque aquilo ali é uma intimidade do casal. E o homem também falando, o homem crente, aquela irmãzinha da igreja, isso, aquilo, ou mulher, vice-versa. E você, mulher, olha a roupa que vai para a casa do Senhor, ou usa no dia a dia, porque roupa imoral, indecente também é prostituição, tá? Então a gente ainda vai falar isso mais na frente também. Nem sequer imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então, santos, santidade, santificação. Sem santidade não veremos a Deus. Está escrito em Hebreus.
Então, não podemos fugir da santidade de jeito nenhum. Impureza é prostituição. Vamos fugir disso aí. Vamos para outro pecado? Vamos lá. Lascívia. Lascívia é permissão sensual, sexual, tá? Sensual. Como que pode uma mulher ou um homem se arrumar com sensualidade para sair ou para ir para a casa de Deus? Mostrando as formas do corpo. Lascívia é a gente prometer aquilo que a gente não vai dar. Quando a gente sai com uma roupa sensual, vamos à mulher, os homens ficam olhando e a gente está prometendo a ele uma coisa que a gente não vai dar. Eles ficam cobiçando a mulher. Aí, quando chegar no dia do arrebatamento, do julgamento, o Senhor vai colocar a mulher sensual e todos os homens que ela fez pecar. Vai ela porque cometeu o pecado de lascívia. E os homens porque olharam, vão todos para o inferno. Ah, Deus não quer, Deus quer só o coração. É mesmo? Ele fez só o coração? Então a gente é todo o coração? Se não fosse isso, se fosse só o coração, então ele faria só um coração e botava 2 olhos e boca e nariz no coração. Ele quer santidade interna e externa. O corpo é templo do Espírito Santo. Que negócio é esse de só o coração? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Nosso Deus! Deus está falando, Deus está falando assim, tremendamente. Não só através de roupas sensuais, mas olhares, tá? Olhares, maquiagens sensuais, perfumes sensuais. Nós vamos falar isso em outros áudios, outros vídeos, quer dizer, tá? Fotos sensuais, como eu falei, selfies, né? Com roupas sensuais, com biquinho de pato. Isso aí, eu já vi meninos falando, meninos que não são evangélicos, né? Aí a mulher pega, se arruma de coisa e bota aquele biquinho sensual, né? Vamos ver isso aí, hein, irmãos? Em nome de Jesus, isso é lascívia. Também no intuito ou não de chamar a atenção sexual de outra pessoa. Se uma pessoa sai totalmente descoberto, não está querendo chamar a atenção, não está querendo, está sentindo a necessidade de chamar a atenção, de ser observada, de ser cobiçada. O corpo é do Espírito Santo. O único que pode usar o nosso corpo é o Espírito Santo. E o marido ou a mulher no casamento. Fora disso, ninguém mais. Então, vamos lá em Marcos 7:21, para ver o que fala sobre lascívia. Pois no interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Aí no 22 ainda vem mais coisa. Quando eu falo assim, se puder ler, né? Parar para ler na hora do estudo, porque tem gente que pode até usar esse estudo para fazer um esboço de pregação. Na igreja, quando alguém chamar os pregadores, né? Você que é pregadora, você que é pregador, né? Fazer um esboço, um estudo, uma pregação sobre isso, que está pouco sendo falado nos altares, nas igrejas. Não está sendo falado sobre pecado, sobre salvação, sobre inferno, sobre... Não, só fala sobre céu. E Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu.
Porque o céu todo mundo quer ir mesmo, sabe que é maravilhoso. Agora ele falou, ele foi taxativo, falando sobre o inferno. Ele falando sobre o inferno. Porque é um lugar terrível. Porque, na verdade, ele veio morrer para livrar a gente. Para que a gente tivesse a presença, né, do Espírito Santo que ele mandou para nós, para a gente resistir o pecado, resistir ao diabo. Então, tá difícil, né? Vamos lá também no livro de... a carta, 2 aos Coríntios 12, 21. Vamos ver o que está escrito? Vamos lá. Vamos lá na nossa... Vamos lá. Que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco. Tá? Apóstolo Paulo falando aos Coríntios. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Então, ele está falando para enquanto, não está falando só para os coríntios, não. A Bíblia está dizendo que se a gente comete ou cometeu esse pecado, vamos chamar o pecado pelo nome e vamos pedir perdão com arrependimento. Não é aquele perdão assim, sabe, assim... não, Senhor, me perdoe, tá? Mas não perdoa, não está pedindo nada, não está nem sentindo. Porque a Bíblia diz que a gente tem que lembrar dos nossos pecados com nojo. Então, quando a gente pede perdão com arrependimento, é para a gente se arrepender e sentir nojo daquilo. E cada vez que a gente lembrar desse pecado e que a gente cometeu esse pecado, a gente sentir nojo. E ali o Senhor perdoa e a gente não comete mais, né? Vai e não peques mais. Se está com vontade de fazer, se aquilo é um vício, vamos sujeitar a Deus, falar para Deus mesmo, Senhor, não estou conseguindo, me ajuda, Senhor. Senhor, vamos fechar os olhos, se não consegue, né, não pecar com os olhos abertos, então fecha, para, vamos parar, não vou olhar, não é? Aí é melhor. Vamos lá. Vamos a outro pecado. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões. Nossa, que lista! Vamos lá. Apóstolo Paulo cita essas 6 obras carnais porque, infelizmente, acontecem até dentro da casa de Deus. São características egoístas, soberbas e relacionadas à divisão. Deus fala sobre união, ele não fala sobre divisão. E onde tem divisão, há pecado, e onde há pecado, sem arrependimento, há inferno. Então, nós vamos falar de cada um rapidamente, porque não agrada ao Senhor, tá? Inimizade, Tiago 4:4. Vamos lá. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, se a gente não tem amizade com o nosso irmão, a gente se torna inimigo de Deus também. Porque aqui está dizendo que aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê? Porque são os ímpios, né? Que todo mundo fala, que eles são os ímpios. Os ímpios, se eles são ímpios e a gente não, então a gente não pode fazer igual a eles. Se vivem em guerra, um matando o outro, um ficando de mal com o outro, então a gente tem que fazer a diferença. Mas não estão...
Eu sei bem o que é isso. Porque depois que eu resolvi entrar ali na íntegra, na santidade total, eu estou arrumando um monte de inimigos, mas eu não tenho culpa. Porque eu vou falar com eles o que Deus manda falar, ficam com raiva de mim, param de falar comigo. Tem gente que até me exclui do WhatsApp, tá? E família também, tá? Então, é o que eu falo. Mas na Bíblia fala que a gente tem que abrir a boca, muitos ficarão contra a gente, mas a gente tem que falar, porque senão a gente não cumpre o ID. E se a pessoa que a gente falar sobre os pecados, a pessoa não quiser ouvir, o sangue dela não vai cair sobre nós, recair sobre nós, como diz a palavra de Deus. Então eu falo, mesmo que a pessoa fique com raiva de mim, fique com inimizade comigo, mas eu fico orando, pedindo ao Senhor para limpar o coração da pessoa, para abrir a mente, coração e para me dar a pessoa novamente como amigo. Porque eu sei que se a pessoa não ficar minha amiga, ela vai para o inferno e eu não quero. Entendeu? E porfia quer dizer teimosia. Teimosia, aquela pessoa que é teimosa. A pessoa está dizendo uma coisa com ela e ela está teimando. Ela cisma que ela está com a razão. Ou então você está falando uma coisa, ao invés de ficar quieta, fica teimando, fica discordando da sua ideia. Não, eu não acho assim. Ué, cada um tem uma cabeça. Eu falo, isso aí é pecado, não é nada, isso é aquilo, aí ficam teimando, rindo, debochando, entendeu? Isso é pecado. E se continuar desse jeito, não vai para o céu. Teimosos não vão para o céu. Tem gente que fala, bate no peito, eu sou teimosa mesmo. Eu sou teimosa. Fala dos pecados como se fosse assim um prêmio, como se fosse um troféu, tá? Troféu para o inferno, não para o céu. Emulação, que fala também. Quer dizer, disputa, competição, que gosta de competir. Tem gente que compete até doença. Se você fala para a pessoa, eu estou com dor de cabeça, a pessoa fala assim, isso não é nada, eu estou com um tumor no cérebro. Eu conheço pessoas assim, tá? E que no final das contas sai até briga. Competição de espiritualidade. Pessoa que não tira argueiro do seu próprio olho e quer tirar do olho do irmão. Igual eu falei no outro vídeo, né? Se a pessoa chega, por que você está assim? Pergunta para saber, para poder afrontar o irmão, tá? Por que você está assim? Eu estou com uma dor de cabeça. Que isso? Repreende isso. Você não tem fé. Como se ele nunca tivesse ficado doente. Entendeu? Para deixar o irmão com constrangimento e pensando, será que ele é melhor do que eu? Será que ele tem mais fé do que eu? Mentira. Mentira. Estamos todos no mesmo barco, tá? Santo é Jesus, tá? Então, competição com tudo, com carro, com casa, qualquer tipo de competição é pecado. Se não parar e não se arrepender, vai para o inferno, tá? Vamos lá. Ira quer dizer raiva. Ira é raiva. Vamos lá. Peleja, combate, desavença. Então, uma coisa se encaixa na outra. Pessoa que gosta de ficar em guerra com outra, discutindo, afrontando, provocando ira no irmão, é suicida, tá? Então, vamos, e mais, como eu falei para vocês, hoje eu não vou ler todas as referências, para que o vídeo não fique tão grande, tá? Então, mas eu vou colocar as referências que eu não vou ler lá embaixo na descrição, para que não fique, para que não passe nada que o Espírito Santo mandou eu
colocar, tá bom? Mesmo que eu não fale aqui no vídeo, eu vou colocar lá embaixo. Não vou dever isso a vocês. A Bíblia fala que a gente só deve dever o amor. Então, isso aí eu não vou dever a vocês não, tá? Então, vamos lá, mais uma referência. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Vamos ver o que está escrito? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Se todos nós estivermos buscando a mesma coisa, o mesmo alvo, que é a santidade, então se o irmão estiver falando sobre alguma coisa de santidade, vamos concordar. Aqui o apóstolo Paulo está pedindo em nome do Senhor Jesus, que concorde um com os outros, para que não haja peleja, não haja discussão, não haja divisão. Ele está pedindo, ele já falou em nome de Jesus. Porque eu sei que ultimamente o nome de Jesus não está assim, está sendo falado em brincadeira e não está sendo. Às vezes a gente pede uma pessoa uma coisa em nome de Jesus, a pessoa não está fazendo, porque o nome de Jesus não está tendo validade. Não está tendo validade. Porque as pessoas já se colocaram como quê? Como deuses. Não. Olha, você vai para o céu. Olha, a coisa que eu tenho pavor são essas mensagens prontas que as pessoas ficam mandando para a gente, dizendo, prometendo vitória, prometendo que o dia vai ser assim, vai ser assado. Eis que eu te falo, ainda usa o nome de Deus. Deus está entrando na sua casa agora e falando isso e isso, quando Deus não mandou falar. E é uma mensagem pronta. Cuidado, hein, crente. Cuidado, hein? Aquilo que você compartilha, hein? Eu tenho pavor. O que eu faço? Eu apago e nem respondo, tá? Então, quem me conhece, não mande para mim, porque eu não aceito aquilo. Não usemos o nome do nosso Deus em vão. Então, vamos lá, 1 Coríntios, né? Então, eu já acabei de ler. Ali ele está pedindo que, em nome de Jesus, a gente concorde. Se você não concordar, fica quieto. Não fica de teimosia, porque ali começa uma pancadaria, né? Aí diz que, não, porque ele não aceita, que não sei quem está lá. Não, entre cristão não tem que haver isso. O cristão tem que levar o id para quem não conhece a palavra de Deus, né? Ficar pescando no aquário dos outros e pregando para crente, né? Irmão, Jesus está voltando, hein? O outro é crente, aí pronto, aí já provoca a ira no irmão, tá? Vamos para outro pecado? Vamos para outro pecado. Heresias. São ensinamentos contrários à verdade da Bíblia, tá? É isso que eu acabei de falar. De ficar falando uma vez, salvos para sempre. Porque o crente tem que ter prosperidade, que isso e aquilo, um monte de coisas que estão sendo faladas nos altares que deveriam ser santos e falar as coisas da Bíblia. Está sendo falado palavras para alisar o ego das pessoas. Eu não quero que ninguém alise o meu ego, porque Deus não está alisando o ego de ninguém. Estamos nos momentos finais e estão indo pessoas como chuva de granito. O granizo, né? Granito é outra coisa. Chuva de granizo. As pessoas que estão sendo arrebatadas em espírito ao inferno estão vendo pessoas descendo como chuva. Uns falam granizo, outros falam farinha, outros falam uma coisa terrível. Então, por isso que o Senhor está levantando pessoas para que nesse momento que o pecado está em alta, está falando em santidade, para que as almas não se percam ao inferno. Então, vamos lá.
Eu anotei uma referência bíblica, que é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, essas pessoas que estão em cima do altar do Senhor, pregando heresias, tá? Que não levam ao inferno, para poder não perder membro, vai para o inferno e também está levando a igreja para o inferno. Então, é dupla condenação. Dupla condenação. Foi e está sendo condenado também por pregar mentira, com medo da igreja ficar vazia. Deus não está procurando quantidade, Ele está procurando qualidade. Ele não vem buscar a igreja toda que está falando que vai para o céu, não. Tem até louvores dizendo que nós vamos para o céu, não. E não fala em santidade, não. Não vamos entrar em santidade para ver se a gente entra no céu. Não entra nada. Não entra. Eu já tenho certeza disso. Tá? Que não entramos no céu sem a santidade. Está escrito na Bíblia, não é mentira. Não fui eu que escrevi a Bíblia, não. Só estou falando o que Deus está mandando eu falar. Tá? Vamos para outro pecado. Inveja, já estamos terminando. Inveja é olhar com desprezo sobre algo que outra pessoa possui ou ainda desejá-lo ter para você. Devemos nos contentar com o que temos e não querer o que é dos outros. Então, há duas formas de reação de inveja. Ou a gente olhar com desprezo para outra, a pessoa chega para a gente toda boba. Ai, olha só que eu comprei. A pessoa olhar com assim, ó. É a pior coisa, acaba com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa lutou, trabalhou para comprar aquilo. Ou então vai na casa da pessoa e chega lá olhando tudo, se metendo, tá? Botando defeito, querendo se meter. Se eu fosse você, é porque eu sou sua amiga, estou te dizendo como amiga. Que amigo é esse? Que você não perguntou nada e está ali botando defeito nas suas coisas. Não aceite mais essa pessoa dentro da sua casa, não. Que isso aí é prova, tá? Ou olha com desprezo, ou bota o olho grande querendo as suas coisas. Isso é inveja. E invejoso não entra no céu. Quer que eu prove? Vamos lá para a Bíblia. Êxodo 20, 17. Não é só aí que está escrito, não. Mas eu peguei esse aí, tá? Que a Bíblia fala mais sobre inveja. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher ou o marido do teu próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Isso inclui também o filho do teu próximo. Se Deus te deu o seu filho, não fica assim, eu queria que meu filho fosse igual ao filho de fulano. Cada um cria o seu filho da forma que você gostaria que ele fosse, ou que você quer que ele fosse, que ele seja. Ore por ele, tá? Porque tem gente roubando o filho do outro, por querer o filho do outro está roubando. Então, isso é pecado e é pecado de inferno. Isso é inveja, é cobiça. Então, vamos gostar daquilo que é nosso. O que é nosso a gente gosta, o que não é nosso a gente não tem que cobiçar, que gostar. Tá? Que ache bonito, sem botar inveja e olho gordo em cima das coisas dos outros. E fuja dos invejosos. Em nome de Jesus, porque isso causa destruição para quem é invejoso e para aquele que ele inveja. Não é brincadeira, é coisa séria.
Agora vamos para o último pecado que está nessa lista, tá? Glutonaria. Tem muita gente que eu conheço que fala assim: eu quero morrer de barriga cheia. Como mesmo, bate no peito como se fosse assim, um troféu, ser guloso, né? Aí engorda, porque tem gente que é obeso por doença e tem que fazer tratamento. Mas tem gente não, que engorda porque não fecha a boca, porque come. E isso não agrada ao Senhor, isso é pecado de gula. E está na lista dos que não vão para o céu. Pessoas que gostam de sair todos os dias para irem para churrascaria, se encherem de carne, comer fora do normal. A pessoa já não está com fome, está comendo de olho grande. Isso é pecado. O Senhor manda a gente comer para se alimentar, não para se empatufar. Aí engorda e não gosta que o outro chame. Tudo bem, que não é para ninguém chamar, né? Porque isso é bullying. Ah, ô gorda, isso e aquilo. Mas a gente sabe que existem pessoas que não têm simancol, pessoas invejosas, que às vezes vê você magrinha, é louco, fica doido para te ver gorda para poder jogar no seu rosto. Aí você ainda dá motivo. Come, deixa o pecado da gula entrar, fica gordo e depois não gosta que o outro chame de gordo. Aí quer brigar, isso e aquilo. A Bíblia já está advertindo a gente em relação a isso. Quer ver? Tem também na Bíblia sobre isso. Vamos lá. Tem mais, mas eu vou colocar lá embaixo na descrição. Vou ler só um. Provérbios 23, versículos 1 e 2. Vamos lá. Quando você se assentar, o salmista, né? O salmista não, Provérbios. Quem está falando é Salomão. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Por quê? Geralmente, uma autoridade tem educação. Come pouco para não ficar gordo, né? Obeso. Então, quando a gente for comer, aqui está dizendo, encoste a faca à sua própria garganta, se tiver com grande apetite. Então, mesmo que você goste de comer muito, diante de uma autoridade, vamos colocar a autoridade, o nosso Deus, tá? Não só a autoridade da terra. O nosso Deus, ele abomina a gula. Então, quando a gente for comer, a gente coloca para matar a fome. Ai, a comida está tão gostosa que eu vou repetir. Quem nunca cometeu esse pecado? Eu já cometi um monte de vezes. Já cometi. Deus está falando comigo também. Não estou apontando o dedo para ninguém, não. Não é um intuito, não. Isso aqui é que Deus mandou falar e está falando para mim também. Estou no meio de tudo aí. Entendeu? Que às vezes é tão gostoso que a gente quer repetir. Mas é gula. Então agora que a gente sabe, então a gente não pode fazer. Porque aí a gente não está mais na inocência. Entendeu? Então, fechando aqui o último, mas eu vou finalizar o vídeo, tá? Nós vamos finalizar com João 3, versículo 5. Vamos ver o que fala sobre isso. Vamos lá. João 3, versículo 5. Vamos lá. Jesus respondeu, olha só quem respondeu. Na verdade te digo. Ele respondeu a quem? A Nicodemos. Lê tudo. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui está dizendo, quem não nascer da água da vida e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E aquele que nasce da água e do Espírito é aquele
que resiste o diabo para não cometer o pecado, que anda em santidade. Eu conheço até um corinho. Oh, tem que nascer da água. Oh, tem que nascer do Espírito de Deus. Oh, tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Tem que nascer do Senhor. Então, os antigos conhecem esse corinho, né? Então, nós temos que viver em santidade, senão a gente não vai para o céu. Está escrito aqui, foi Jesus que falou, não foi eu, não. Agora vamos aos Coríntios, que Paulo falou, olha, Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se a gente está em Cristo, se a gente se converteu, a gente é nova criatura. Aquilo passado, a gente levantou a mão a partir daquele momento. Jesus perdoou os nossos pecados. Nós somos nova criatura. Então, a gente tem que procurar não pecar, porque sabendo que o pecado não nos leva ao céu, né? E tudo se fez novo. Tudo se fez novo o quê? Na nossa vida. Andar em santidade é viver o novo de Deus, tá? Em tudo, da cabeça aos pés, de dentro para fora, de fora para dentro, de todos os lados. A gente tem que andar em santidade. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Ele é muito rígido. Ah, Deus é amor, estamos no tempo da graça. É porque hoje a gente não vai falar sobre isso, do tempo da graça. E vamos fechando em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, você que gosta de dizer e pregar para a igreja que uma vez salvos, salvos para sempre, você está dentro desse versículo aqui, está dizendo que não tem pecado, porque a gente peca o tempo todo em pensamento, em palavra, obras, em veredas, em sentimento, a gente peca o tempo todo. Então, esse negócio de uma vez salvo e salvo para sempre é mentira. É mentira. Está pecando em dizer que não comete pecado. Vai para o inferno se não parar com isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, vamos nascer da água do Espírito, vamos pedir perdão, vamos todos os dias, se pudermos, dar uma olhada nesses 3 vídeos ou então nas anotações, abrir a Bíblia, ler, reler, para que a gente não venha se esquecer dos pecados que nos levam ao inferno. Vamos agora fechar os nossos olhos e pedir a Deus. Vamos, eu com você, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso amado, nosso Criador, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Senhor, Tu nos criaste para a Tua glória. Tu não nos criaste, Senhor, para a gente pecar. Tu não criaste o inferno para o ser humano, mas está sendo obrigado a deixar ir para aquele lugar. Por quê? Por causa do livre-arbítrio, por causa de Satanás, que conhece a Bíblia e vive nos observando o tempo todo para nos acusar. E a Tua palavra não pode voltar atrás. Então, Senhor, nos ajude a nos mantermos em santidade, Pai, para que nós venhamos, Senhor, fazer parte dos poucos escolhidos, Pai, para que a gente possa conseguir passar pela porta estreita, em nome de Jesus. Não só a mim, Senhor, mas como todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo,
Nós queremos morar com o Senhor. Nós precisamos da tua ajuda. Derrama sobre nós, Senhor, porção multiplicada do teu Espírito, da tua santidade, da tua sabedoria. Que a gente não deixe passar nenhum pecadinho, Senhor. Nós pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, que aquele, Senhor, que pagou o preço por nós, para que nós não andássemos em pecado. Nós já te agradecemos, Senhor, pela tua ajuda. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, amados.